O assunto é muito sério, que nós vamos começar a tratar aqui na Rádio TV Web Studio. Na política, os movimentos raramente acontecem por acaso. Muitas vezes, rompimentos e reaproximações são influenciados por relações construídas ao longo de décadas. Considerando a história, proximidade de grupos políticos aqui de Antonina, é natural que surjam especulações sobre possíveis articulações e novos alinhamentos para o futuro. No entanto, apenas os fatos e os posicionamentos públicos poderão confirmar se há relação entre essas conexões e o atual distanciamento da base governista municipal. O assunto que eu venho trazer agora, pessoal, para vocês é um assunto complexo, mas bom entendedor vai entender e vai compreender, porque não vamos só ficar nesta pauta, neste assunto de hoje. Isso é um assunto que vai se estender e vai se desdobrar, porque eu quero entender muitas pedras, que as pedras estão aí, falta só se encaixar. E nós vamos começar a se encaixar lá de Brasília. Perdão, pessoal. Lá de Brasília para Antonina, e você vai ver como agora. Boa noite a todos. Hoje o nosso programa é direto, focado, com muita informação de bastidor que não vai ouvir em nenhum outro lugar. Isso eu já falei e repito. Vamos abrir o nosso programa, a virada do bloco, aqui na Hora do Povo, olhando direto para a capital federal. Porque o que acontece no topo do poder em Brasília sempre acaba mexendo com o nosso quintal aqui no litoral. E a notícia que movimentou os bastidores do poder nacional nas últimas semanas vem do blog Politicamente, com informações que repercutem também fortemente nos sites do antagonista. O link fica aqui para você conferir. O ministro decano da Suprema Corte Federal, Gilmar Mendes, e a sua nova namorada, sua nova affair, né, têm sido vistos com frequência em restaurantes conceituados em Brasília. Separado há menos de 6 meses, o ministro do Supremo Tribunal Federal estaria vivendo um romance com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, Morgana Almeida. Para quem não ligou o nome à pessoa, até o ano passado, ela assinava como Morgana Almeida Richa. Ela se separou em 2025 do ex-secretário da Infraestrutura do Paraná, Pepe Richa, que é irmão do ex-governador Beto Richa. Morgana nasceu em Toledo, no interior do nosso Paraná, tem uma carreira sólida. Foi juíza da 15ª Vara do Trabalho e promovida a desembargadora em 2019. Entre 2009 e 2011, foi conselheira do Conselho de Justiça, o CNJ, que na época era presidido justamente por Gilmar Mendes, de quem se tornou muito próxima. Ela chegou ao TST após a indicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que comenta nos bastidores mais quentes de Brasília é que o nome de Morgana Almeida já é um dos mais cotados na Bolsa de Apostas para uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal, numa eventual antecipação da aposentadoria da ministra Carmen Lúcia. O link oficial, como já disse, desta matéria do blog Politicamente, você confere na descrição do nosso vídeo. E agora? Agora você deve estar perguntando, né? Mas, Cleiton,
Mas o que a vida amorosa e os bastidores do ministro do STF em Brasília tem a ver com a nossa cidade aqui, com a nossa realidade aqui do litoral, com a nossa cidade de Antonina? Aí que vem o pulo do gato que eu vou te responder. Na política, meus amigos, não existe coincidência. Quando uma folha se move na Praça dos Três Poderes, o vento bate forte aqui no nosso município. Para um cidadão comum, essas notícias parecem distantes. Mas para os operadores... Vamos com a outra. E foda. Mas para os operadores da política local, cada aproximação da capital federal é um sinal verde para mudar de rumo, antes que a tempestade desabe. Quem acompanha a nossa política de perto sabe que certas lideranças locais, daquelas que há décadas operam nos bastidores, que controlam grupos e conhecem todos os atalhos do poder, possuem antenas muito bem sintonizadas com Curitiba e com Brasília. Eles não dão ponto sem nó. E nos últimos tempos, uma figura histórica na nossa cidade de Antonina e muito forte na política tem ligações históricas exatamente com este mesmo clã tradicional, com esse mesmo clã que eu citei agora, o clã Richa. E eu citei agora há pouco. E tomou uma atitude que pegou muita gente de surpresa. Um desembarque repentino da atual situação municipal. Um verdadeiro pulo de lado, largando a situação e indo para uma oposição, abandonando e isolando o grupo que hoje comanda o município, justamente no momento em que o destino da administração local está pendendo por um fio nos tribunais para uma possível cassação. A grande pulga que eu quero colocar atrás da sua orelha hoje é uma só. Esta pulga eu quero colocar na orelha de vocês e vocês respondem aí. Vocês da política estão sabendo do que eu estou falando. Um mero descontentamento político? Ou foi um movimento cirúrgico de quem tem informação privilegiada de bastidor e já sabe o que vem pela frente? O que você acha? Por que determinadas pessoas, que determinados grupos pularam de lado, abandonando o barco e aí? Diz aí, comenta aí. Na política, a traição costuma ser um sintoma, não a causa. Quando um operador experiente decide pular do barco antes do naufrágio, é porque ele já olhou o mapa da navegação, sabendo que os laços de amizade e influência cruzam o estado e chegam até os gabinetes mais importantes do país. Não é difícil somar 2 mais 2. Principalmente com este grupo, com os determinados grupos, principalmente também a cidade. Quem tem trânsito sabe antes. Quem sabe antes se posiciona para herdar o que sobrar do tabuleiro. Este é apenas o primeiro capítulo. Presta atenção, vão me acompanhando. Este é apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa. À medida que as pedras de Brasília vão se encaixando, o desenho aqui no nosso litoral vai ficando mais claro. Nos próximos dias, nós vamos trazer as próximas pedras desse xadrez e tentar entender. Porque o que está sendo visto nos bastidores da política antonina está incompreensível. Ou compreensível. Tem as pedras
mas faltam os encaixes. E é aí que eu vou trazer para você com exclusividade, porque aqui o povo tem voz. As outras amarras que ligam o destino da nossa região e a esse grande tabuleiro nacional. Perdão. Fique ligado, olho vivo, porque o jogo está apenas começando. Eu quero tentar entender o que acontece com determinados grupos aos quais não dão ponto sem dó. E você vai saber isso aqui, porque ninguém fala sobre isso. Mas aqui na Rádio TV Web Studio, você vai saber. Sabe por quê? Porque aqui o povo tem voz. Sou eu, o jornalista Cleiton Vinícius, fico por aqui e eu vou trazendo as novidades desse grande desdobramento. Que vocês sabem do que eu estou falando. Os líderes, os cabeças de chave, as lideranças, os políticos sabem do que eu estou falando. Seja a situação, seja oposição, seja janelinha, seja janelão. Aqui o povo vai saber, porque aqui o povo tem voz. Bora lá! Muito obrigado! Ficamos aqui na virada da Hora do Povo. E claro, agradecendo sempre a sua audiência. Vamos continuar com a programação A Hora do Povo, porque aqui o povo tem voz.